dia, meu irmão. Vou estar aqui no templo. Bom dia, você que está em casa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmãos. Bom dia para você que está aí em casa. Marcelo, é assim, Diga. antes da gente começar, eu estava ali vendo algumas coisas na transmissão e nós temos um irmão da IPI lá de Rio Branco, no Acre, que está acompanhando a live da igreja. Que maravilha. Deus abençoe você em nome de Jesus. Um abraço para nossa querida irmã igreja aí em Rio Branco. Amém. E aí nós temos gente no Japão, nós temos gente nos Estados Unidos, aonde o Senhor tem nos enviado. Que bom, né? Para que a palavra de Deus seja compartilhada cada dia mais, né? Amém. Isso, né, Paulo, que você está colocando para nós, demonstra a importância de estar compartilhando o link da live, né? Que isso leva outras pessoas, né? E a gente não sabe, às vezes a gente fica pensando, eu só vou compartilhar. Mas às vezes, esse compartilhamento não tem só efeito hoje. Fica, às vezes, né? Depois a pessoa vai ter tempo, vai olhar, ou está navegando pelo Facebook, pela internet e acaba utilizando, acessando o link, né? Então, irmãos, se você tem a oportunidade, compartilhe o link. Isso pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Às vezes a gente acha que não, mas com certeza a gente nunca sabe a forma de Deus agir. Ele sabe como é que ele tem que fazer e o que tem que fazer. Agora, ele não vai pegar o celular dele lá, né, Paulo, e vai compartilhar. Isso cabe a nós fazermos isso. Isso é possível nós fazermos. O impossível a gente deixa com Deus. E tem que deixar com Ele, porque a gente não vai conseguir fazer, né, Paulo? Exatamente. Então, o possível, você faz, eu faço, o Paulo faz, até o pastor Itamar vai fazer, viu? Ô pastor, o senhor pode compartilhar o link agora, viu? Agora o senhor pode tirar do modo avião aí. Mas depois coloca, viu? Para prestar atenção na aula. Não vai ficar mexendo no zap aí não, hein? Brincadeira, viu, pastor? Depois o pastor me leva para o conselho e já viu, né? É aí... verdade. Brincadeira, irmão. Bom, Paulo, vamos começar? Para a gente já está um pouquinho avançado, né? Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos por termos mais uma vez a oportunidade de aprender da Tua palavra, Pai. Usa a minha vida, a vida do Paulo, Senhor. Coloca em nossos corações e de nossos lábios possam sair palavras instruídas por Ti, ó Deus. Abençoa cada um que está aqui no templo, que está acompanhando a live, Senhor. Que o Senhor derrame bênção sobre a vida de cada um, ó Deus. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo, não, deixa eu ler, primeiro eu vou ler o texto, Isaías 6. Ixi, agora, aí ó, perdi o livro, agora tem que procurar aqui de novo, Paulo. Isaías 6, versos 1 a 9. Deixa eu achar aqui, tinha deixado marcado, está aqui. Isaías 6, versos 1 a 9. E diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é bem conhecido por todos nós, né? Por todos os pastores também, várias pregações sobre esse texto, né? Mas para a gente começar, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você. Mas pense bem antes de responder, tá? E você que está acompanhando aí pela internet, coloque seu comentário, faça seu comentário, responda, né, a essa questão, tá? O que é a soberania de Deus na sua vida? O que é a soberania de Deus na sua vida? Aqui a gente, nesse texto, né, a gente pode tirar, tem várias, a gente pode tirar aqui, tentar fazer um breve resumo, né, Paulo? Aqui Isaías estava lá, o rei de Judá, o rei Uzias, né? O rei Uzias, ele morreu, né? Então, e Isaías foi, possivelmente, né, ali pelo costume, foi lá no enterro lá do rei, né? E no meio do enterro ele teve essa visão. E é interessante, né, que a primeira coisa, né, ali, a primeira coisa que Isaías faz é meio que, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Como é que Deus fala comigo que sou pecador? Por isso que ele fala, né, ai de mim. Primeira coisa que ele faz, ele já dá um passo atrás. E é interessante que não é só Isaías que fez isso não, né, Paulo? A gente tem alguns exemplos na Bíblia, né? E até hoje, né? Até hoje, a gente tem essa situação, algumas pessoas se comportam como Isaías. Inclusive, já comentei com os irmãos, eu fui um, né? Já falei para os irmãos aqui, quando o pastor Nilson, né, me chamou a primeira vez para dar aula, os irmãos estão cansados de ver isso, minha primeira reação: não, pastor, esquece. Me erra, vai atrás do seu Eli é mais experiente, né, seu Eli? Vai, seu Eli, põe a Vilma está... Isso é verdade, né, Vilma? É verdade, a Vilma sabe que eu falei isso mesmo. Não, põe a Vilma lá. Enfim, é outra. Mas são os porquês de Deus. Mas vamos voltar. Paulo, o que é soberania de Deus? Fico pensando, né, Marcelo, quando a gente estava estudando a lição, que soberania é aceitar a ordem de Deus, mesmo quando esteja muito difícil as questões, mesmo quando é muito difícil eu olhar para mim mesmo, dentro de mim, algo que eu desejo muito, e Deus dizer às vezes não,
e aí eu tenho que lutar comigo mesmo. Quando nós passamos pela perda do primeiro bebê, foi muito doloroso para, claro, né? É doloroso para todo mundo, né? E no momento em que a gente estava muito, muito abalado ainda com a notícia, Deus, ele é especialista porque ele nos conhece no íntimo do nosso ser. A gente às vezes não se conhece não, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso conosco mesmo, né? Mas Deus, ele é perfeito em tudo, né? E aí eu lembro que um texto ficava pulsando na minha cabeça, E Deus sempre falava assim: o que hoje eu faço não compreende, vai compreender depois. O que hoje eu faço não compreende, vai compreender depois. E eu ficava falando, e eu brigava, não brigava com Deus, não, brigava com a minha cabeça para mim aceitar toda aquela situação, porque até então eu não havia aceitado, né? E aí, no momento em que eu orei, e aí eu quase nem conseguia orar, eu disse assim para Deus: o Senhor deu por um período, e o Senhor vai levar. Bendito é o nome do Senhor. Sabe assim, é aceitar, ainda que a minha dor seja, está rasgando, me quebrando por dentro, é aceitar que a bondade de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre, sempre. Não é dizer assim, soberano, eu sei que Deus é soberano, a gente canta, nosso Deus é soberano, Ele criou tudo. É lindo, canção. Prática e vida com Deus é outra questão que às vezes nos é colocado à prova, e aí qual é a minha resposta diante de Deus? O que eu respondo diante de Deus, né? Então, soberania é aceitar a vontade de Deus e saber que é Ele quem está cuidando. O que Deus está fazendo hoje, muitas vezes a gente não vai entender, né? Há muitas questões nós não vamos entender e muitas coisas não nos será revelado aqui, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir entender para o resto da nossa vida. Mas nós sabemos que Deus é que tem o controle de todas as coisas. Você falando, né, Paulo, dessa aceitar o que Deus, a soberania, né, aceitar o que Deus coloca nas nossas vidas. E hoje a gente vê essa dificuldade, né, ou às vezes teimosia do ser humano de aceitar essa soberania. Como é que vocês entendem isso? Por que o ser humano, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. A gente sabe, os pastores, a gente sempre está comentando aqui na escola dominical que Deus faz, já tivemos testemunhos, Deus faz as coisas acontecerem da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. Paulo, por que eu e você, mesmo sabendo, vendo, tendo conhecimento, ainda assim é bicho teimoso? Eu penso que nós somos tolos, né? Tolo mesmo, como diz a palavra de Deus, né? Porque ao invés da gente aceitar sempre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é isso que a Bíblia diz, às vezes a gente quer ficar brigando com Deus nas minhas questões. Para que isso? Né? Para que eu quero sofrer, ao invés de entender que Deus tem o melhor para mim sempre, né? E que muitas vezes, ainda que aos meus olhos, tá bom, não quero fazer isso, né? Às vezes a gente pensa mas assim, eu falo, mas não é da forma que eu quero, Paulo. Não é o que tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Porque aí a gente fica questionando Deus, né? Por que não acontece? Eu fico pensando que, acho que há
um tempo atrás, eu acho que isso estava muito mais forte assim no meio das igrejas evangélicas, né? Eu acho que isso parece que ou não tem sido divulgado muito, ou a gente não tem visto mesmo muito isso, né? Mas aí, há um tempo atrás, nós víamos muito a questão de muitas igrejas falando em questão de prosperidade, que eu tenho que orar e determinar, né, a bênção sobre a minha vida, e aí eu tenho que ordenar que a bênção venha sobre a minha vida. E aí eu gostaria de perguntar para a igreja que está aqui, viu, Adilson? Quem gostaria de responder essa questão assim? Eu posso ordenar bênçãos sobre a minha vida? Eu posso determinar algo para Deus? Quem gostaria? Rapidamente, assim, porque o nosso tempo está rugindo. O Cunha, posso aproveitar aqui, Marcelo? Pode. Vai lá. Nós temos 2 comentários, 2 respostas anteriores, né, antes dessa questão do Paulo. O Cleido Rodrigues está participando com a gente. Ele respondeu assim, ó, sobre a soberania, né? Total domínio sobre a minha existência, mesmo que dando-me o livre-arbítrio. Aí depois o pastor Roberto, né, Cunhoca, conhecido aí do Cunhoca e da igreja, né? Ele participa também da seguinte forma: a soberania de Deus é o seu poder sobre toda a criação. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher e decidir. A soberania de Deus não quer dizer que somos seus fantoches, mas muitas vezes acabamos não aceitando a soberania de Deus. Exatamente, né? Muitas vezes nós não aceitamos a soberania de Deus, né? Nós nos rebelamos à autoridade do Senhor sobre a minha vida, né? E aí, quem gostaria de responder essa questão que eu trouxe agora? Dos que estão aqui. Quem está em casa também pode compartilhar, né? Acho que o pastor. Pastor levantou, Adilson. Eu dei um Google aqui, né? O pastor deu uma gulgada. Deu uma gulgada aqui. E olha que interessante os temas sobre bênção. A bênção ou a maldição nas nossas mãos. A bênção ou a maldição na minha mão. A bênção ou a maldição somos nós que determinamos. A maioria absoluta dos resultados vai por essa direção. Está na minha mão, sou eu que determino. É um pouco reflexo daquele livro antigo, né, que há poder em suas palavras, né? Não vamos discutir o livro aqui, mas isso é um pouco reflexo dessa teologia. Enquanto a Bíblia diz que a bênção e a maldição está nas mãos de Deus. É Deus quem determina a bênção e a maldição. E isso significa o quê? Que Deus é soberano, que Ele faz o que Ele estiver a fim de fazer. O coração do homem pode fazer planos, pode fazer projetos, mas a resposta correta, ou seja, o que vai acontecer, vem de quem? Do Senhor. Então, irmãos, é um assunto que é bom de quando em quando a gente ser lembrado disso. Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora em que Ele quer. Esse negócio de eu determinar, de que está na minha mão, é balela, é mentira, é engano, é erro. Você pode estar enganado nisso, você pode estar errado nisso, ou você pode, pior, saber tudo isso e querer impor essa mentira para os outros. Então, presta atenção, soberania é de Deus. O que é que Isaías vê? Deus assentado num alto e sublime trono. E a visão, quando Uzias morreu, é muito apropriada. Porque havia muita tranquilidade na época do Uzias. O povo tinha certa tranquilidade social, econômica, de guerra, né? Havia uma certa prosperidade em Israel. E quando o rei morreu, o que aconteceu? O povo ficou nervoso, desesperado, vamos perder tudo isso. E quem que aparece para dizer que tudo isso não dependia de Uzias? Deus. Tudo isso depende de Deus.
Ô, Adilson, Margarita. Marcelo, até eu chegar ali, tem uma participação aqui da Vanessa Diego. Vanessa, está participando? Ué? Ué? Mas peraí, como é que é? Foi Tá você? presente? Não. Foi você ou seu marido? Foi Diego. Foi Diego. Bom, foi o Diego. Então tá bom, vamos tá lá. explicado. Diego fala assim: soberania de Deus é simples. Diego respondeu assim: soberania de Deus é simples. Dizer amém, assim seja. Irmã? Perfeitamente quanto à soberania de Deus na nossa vida. Nós somos criação de Deus, filhos de Deus. Que poder que nós temos? Somos pequeninos. Agora, aceitar a soberania de Deus na nossa vida, creio que foi dito aqui na escola bíblica, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nessa soberania de Deus, nós temos que nos acolher. Muitas vezes, como disseram, nós queremos uma coisa, mas as circunstâncias, que tudo está determinado por nosso Deus, fala, não é assim. E nós, às vezes, nos revelamos, mas eu quero. Mas se nós confiamos nas palavras que estão escritas, que foram ditas para nós, que a soberania de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, temos que aprender a deixar Deus governar nossa vida. Deixar a Deus agir no nosso viver e nos acolher nisso. Ele é perfeito, nós somos seus filhos, criaturas. Sua soberania é única e sempre. O dia que a gente entenda bem isso, seremos assim, dominados pela perfeita, agradável desejo do nosso Deus para a nossa vida. Entendo isso. Perfeito, Margarida. Marcelo, posso aproveitar aqui a fala da nossa irmã sim. e suscitar aqui uma discussão boa? Vamos lá. Mas olha só, eu estou esperando uma bênção faz um tempo. Eu tenho orado para Deus faz muito tempo, né, irmã? E as coisas não acontecem na minha vida. Eu estou falando aqui hipoteticamente, tá bom? Não, sim. E as coisas não acontecem na minha vida. Mas Deus não está cuidando, não está olhando para mim. Isso é soberania de Deus? Soberania de Deus faz quando quer, quando Ele desejar e se Ele quiser, né? Marcelo, acho que é isso. Tá, vamos lá. Então, deixa eu pegar essa sua aflição, Adilson, já que foi você que falou, a sua aflição, né? Que você está atrás há anos, né? Buscando a bênção, né? E pelo jeito ela não apareceu até agora, né? Apesar do seu lado ter uma bênção aí, viu? Que eu estou vendo daqui, viu? Marcelo, foi hipotético, tá? Eu sei, Adilson, estou brincando. Mas assim, é interessante até o que a Margarita falou, né? Essa coisa de... e realmente, né? A soberania de Deus é essa coisa de aceitar, né? E aí Paulo, tem na Bíblia, né? A gente tem algumas situações, né? Eu vou usar essa palavra, né? Mas a gente sabe que interessantes, né? Porque a primeira delas, né? Vou pegar aqui Moisés. Moisés teve ali toda a orientação de Deus, né? Depois de um determinado tempo, né? Entendeu que quem mandava era Deus. E ele tinha que fazer. E, como diria meu avô, Zé Fini. Né? Lembra desse termo? Lembra, né, Vilma? Lembra da dona Cida? Dona Cida lembra, né? Zé Fini. Acabou. E aí a gente pega Moisés, né? Quantas vezes Moisés chegou para Deus e... Senhor. Não. Manda outro. Não, eu sou pesado de língua. Né? A gente não sabe. Não, eu não consigo raciocinar direito. Não. Senhor, peraí. Eu? Ir lá no faraó, ficar frente a frente com ele, retrucar ele e falar, não,
Não, manda o Paulo, quer dizer, o Paulo não, né? Manda meu irmão lá, que ele é esperto. Ele é mais sacudido, mais sarado, ele tem mais coragem que eu. O que Deus fez? Não é ele que eu quero, é você que vai. Aí, para encurtar a história, né? Aí a gente sabe, aí você sabe, lá, um pouquinho mais para frente lá, Números, já depois que já foi lá, que o faraó libertou o povo, Moisés, aconteceu lá tudo que tinha que acontecer. O povo viu, andava para o deserto, solão quente, lá, 50 graus. Como é que eles caminhavam? Quem lembra? O que tinha sobre eles? Repete, vai. Quem mais? Nuvem de chuva, né, Vilma, né? Aquele pé d'água caindo, né? Aquela barreira, era isso, Vilma? Irmãos, imagina, aqui a gente não chega a 50 graus, né? Quando está com 33, 34, a gente já está quase derretendo, né? Imagina naquele solão, Deus vai lá e põe uma nuvem, né? E à noite, 50 graus negativo. O que acontecia? Aquela nuvem lá de novo, né? Perturbando o povo? Não. Aquecendo o povo. Porque o que dava sombra, né, o que refrescava, à noite o que acontecia? Aquecia. O que mais, Paulo? Outro exemplo que a gente tem, Paulo, você consegue lembrar aí? Eu estava pensando muito na história de José, né? José, ele tem alguns sonhos, né? E ele compartilha com os seus irmãos, né? E aí esses irmãos que ficam com uma inveja do seu irmão, falando assim, que esse daí vai governar sobre as nossas vidas? Imagina, deram um jeito, né? Eu acho que todos nós conhecemos aqui essa história, né? Deram um jeito, jogam o coitado lá no poço, depois vendem ele, mente para os pais, falando que um animal matou ele, né? E José é levado escravo, né? E depois José passa por poucas e boas também, né? Até chegar ao que Deus queria para a vida dele, né? Então, assim, Deus pegou toda aquela situação ruim. José não sabia para onde ele iria, né? Pensa no medo, né, desse homem, né, desse jovem, né? Às vezes nós não sabemos, nós não temos muita direção, né, do que vai acontecer quando as coisas não estão sob o meu controle, né? Porque a gente gosta de ter o controle das coisas, né? Enquanto na verdade a gente sabe que quem tem o controle é Deus, né? E aí às vezes a gente fica com medo e aí só que quando a gente vê depois toda a história de transformação que Deus trouxe para aquela nação, porque se sujeitou à vontade de Deus, né? Outro dia mesmo a gente estava, eu não sei se o pastor, eu acho que o pastor falou aqui também, mas nós trabalhamos lá com as crianças também, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da estátua do rei, porque sabiam da soberania de Deus que eles serviam, né? Se Deus ia livrar eles, ou ia deixar eles morrer, isso não era comigo, era com Deus. Como é que ia ser a forma, né? Exatamente, né? Mas eles sabiam que Deus era soberano sobre a vida deles, e o que Deus queria para a vida deles iria acontecer, né? Se Deus livrasse, amém, Deus é Deus. Se Deus não livrasse eles da fornalha, se eles morressem ali, Deus também continuaria sendo Deus, né? Sim. Então, assim, às vezes é muito difícil para a gente aceitar essa questão, mas nós temos que, o que nós falamos até agora, né? Aceitar que a vontade de Deus é boa para a nossa vida. Né? E é interessante, né, Paulo, a gente pegar se a gente fizer um comparativo, né? Isaías e Jonas. Vamos fazer um comparativo, Isaías e Jonas. Qual foi o comportamento de Isaías quando Deus chamou? O que prontamente ele fez? Eis-me aqui.
envia-me a mim. Jonas, quando Deus chegou lá e falou, Jonas, vem cá, vai para Nínive. O que ele fez? Foi lá rapidinho, saiu correndo, foi lá, primeiro, eu quero a melhor, porque Deus mandou eu ir, eu quero a melhor cabine, naquela época não tinha cabine, né, os navios, né, me põe aqui no, sei lá, né, me põe no melhor lugar do navio aqui, me dá a passagem mais cara que você tem aí, e vai rápido que eu tenho que chegar lá. Deus mandou eu ir lá. Foi isso que aconteceu? Com Jonas não, né? Jonas se escondeu lá no fundinho, né? Entrou dentro de um barril que estava dentro de um caixote, que estava dentro do negócio, né? E acabou ficando bem escondidinho mesmo, né? Na barriga de um grande peixe, né? Eu não vou falar baleia porque a Bíblia não fala, a Bíblia só fala um grande peixe. Agora, que peixe que é esse, gente? Só Deus sabe. E se você quiser saber, no dia que você chegar lá no céu, pergunta para Deus. Ele vai responder exatamente, né, qual era o peixe lá. Tá? Mas a gente sabe que é um grande peixe. Irmãos, é interessante quando a gente olha essas duas histórias. Isaías se prontificou ali, sem pestanejar. E qual foi, como é que foi o ministério dele? Cheio de sucesso, muitas conversões, cheio de... Não. Se a gente pegar o texto aqui, né, seguir um pouquinho mais aqui, a gente vai ver que muitos ouviam, né, e acabava esquecendo. A gente pode falar que o ministério dele não foi de sucesso? Aí a gente pensa um pouquinho lá para Jonas. Como é que foi? Como é que Jonas começou? Não. Fugiu, aprontou, colocou a vida de um navio inteiro em perigo. Como é que foi o ministério dele? Aonde ele ia, ou aonde ele pregava, muita gente se convertia lá, aceitava, seguia ele. E aí? A gente vai... Qual era o melhor? Isaías ou Jonas? Um que se prontificou, o outro fugiu, num primeiro momento, né? Parece uma história que eu já contei aqui de manhã, né? Parece, manda a Vilma que ela... Né? E aí? Soberania de Deus. Como é que Deus vai fazer o que o ser humano vai ter que passar para aceitar a soberania de Deus? Aí vai caber, né? Se vai ser fácil, agora se vai ser com sucesso, se vai ser com multidões se convertendo, com... Aqui é interessante quando a gente também, né, fazer um comparativo aqui com o pregador antes do Billy Graham, né? O pastor aqui, não lembro se foi o pastor Itamar, o pastor Gé já contou algumas vezes aqui, né? Lá no estádio, né? O pastor pregando, acho que é isso, né, pastor Itamar? Pastor pregando lá, não o pastor Itamar, tá? Naquela época o pastor Itamar não estava lá, tá? O pastor pregando lá, o estádio lá, entre aspas, né, vazando pelo pessoas, quando ele faz o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, entre não sei quantas mil pessoas lá, apenas uma pessoa aceitou. E essa pessoa era quem? Billy Graham. E o restante aí vocês já sabem, né, meu irmão? Agir de Deus. Soberania de Deus. Eu não sei o que passou na cabeça daquele pastor lá, né? Que estava, poxa vida, né? Eu aqui pregando para, sei lá, 40, 50 mil pessoas, uma pessoa
Às vezes, né, irmãos, eu estou aqui devagando, tá? Não estou falando que... Às vezes, para aquele pastor, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Poxa vida, uma pessoa aceitou a Cristo. Só que através daquela vida lá que aceitou, quantos milhões, né? E até hoje, né? Bem, ainda existe alguns livros, né? Do Billy Graham, tem aí, que aceitaram. E vem aceitando ainda. Forma de Deus agir. Situações diferentes. Um que se prontifica e não tem, vou colocar aqui, vai, entre aspas, sucesso. O outro tenta fugir de tudo quanto é jeito e o ministério, né, dele acaba sendo, meu irmão, se Deus te chamou, se Deus está te chamando, não se preocupa se você vai ser abençoado, se você não vai ser abençoado, se vai demorar, se não vai demorar, se vai ser... Não cabe a você e a mim querer entender como é que vai ser. O que vai acontecer? Vai. Se vai ser com você, se vai ser comigo, se vai ser com Paulo. Mas uma coisa você pode ter certeza. Deus vai ficar te apurriando ali, estou usando, tá? Vai ficar te cutucando, vai ficar te falando que é você que vai. E acabou. Só que às vezes, né, Paulo, a gente, em vez de ir pelo modo mais fácil, a gente tenta, né, se desviar da atenção de Deus. E isso a gente não consegue fazer. Isso a gente não consegue fazer. Deus vai aonde você estiver. Às vezes você vai passar um perrengue. Porque você é teimoso. Porque você é turrão. Porque a gente não aceita o que Deus está colocando para você. Ele tá dizendo para você, olha, vai fazer isso. Ah, Senhor, mas eu estou cansado, Paulo. Hoje eu não... Domingo, Paulo. 10:50 da manhã, não dá. Ontem eu joguei bola o dia inteiro, estou com as minhas pernas doloridas. Não dá não. Vai você, Paulo, vai. Vai lá, Paulo. Ontem você não fez nada, ficou o dia inteiro massando massa lá, fazendo bolinho lá. E só na frente do fogão lá, olhando. Nem foi ele que assou o bolo, né? O bolo que estava, o forno que estava trabalhando lá. Ele estava sentado lá, brincando de massinha com a Esther. Eu ia falar com a Sara. Mas a Sara também estava acompanhando, né? Irmãos, olha o que Deus já fez. Eu nem vou falar na sua vida, tá? Nessa igreja. Olha as coisas que Deus já fez aqui na igreja. Para as pessoas. Quando eu falo igreja, aí, né? Desde quando estava lá na sala, hoje, na sala onde estão as crianças lá. Que a igreja começou lá. Não era esse templo aqui, bonito, organizado, não era não. Era meia dúzia de cadeira que tinha numa sala lá. Quente para dedéu, né, Paulo? Não, o Paulo não lembra, porque o Paulo concorda, mas porque as pessoas falam. Mas era uma sala quente. Seu Eli. Seu Eli é da época. Achei um da época, né? Josias também, né, Josias? Josias também, seu Eli. Vilma também, Vilma? Dona Cida. Acho que a Dona Cida e seu Eli são os mais experientes, né? Era quente, não era, Dona Cida? Como é que era? Tá vendo? Aí, pastor, tá vendo como é que a gente descobre as coisas? Como é que era, Dona Cida? Eram umas cadeiras assim. Eram umas cadeirinhas velhas, tudo assim, mas a gente estava lá. Mas não era igual essa aqui, não, Dona Cida? Jamais. Nem esses bancos aqui tinha. Era tudo uns... Desculpa, Dona Cida, uns pedaços de pau, né? Era duro, né, Dona Cida? Gente, Deus... Olha o que Deus fez. Eu sei, senhor Eli, esse tijolo aqui foi o senhor que assentou, né, senhor Eli?
Não foi, Sueli? Mas eu sei, mas Josias pegou com a carriola, não pegou? Mas fez, né, Sueli? Mas fez. Né? Sueli fez várias reformas aqui, né, Sueli? A mais difícil que eu fiz, eu e seu José Pinheiro e seu Isadir. Foi fazer em comum 3 cômodos que tinha ali, e trabalhando numa dificuldade muito grande. Eu e seu José Pinheiro e seu Isadir, mas aquela alegria contagiante de seu Zé Pinheiro para trabalhar na obra de Deus. É gratificante. Na verdade, não era nenhum trabalho, era uma festa. Era uma festa, né? Fazer as coisas. E seu José Pinheiro botava para trabalhar mesmo, né, Sueli? Ele não era mole, não, né? Seu José Pinheiro, ó. Josias que diga, né, seu Josias? Mas fala aí, Sueli. E tá certo que as bênçãos que Deus nos deu, elas são notáveis. É muito bom, nos alegra, mas o que nos alegra mais é a soberania de Deus, que Ele faz como quer. Ô Marcelo, você permite eu só fazer um comentário da soberania de Deus? Pode falar, Sueli, vai lá. O senhor está com o microfone na mão, agora é o senhor que tem que falar, Sueli. Eu não ia pedir o microfone, mas como eu não ia pedir o microfone, como o nosso irmão trouxe, então agora eu vou comentar. Vai lá. Esses pastores modernos, os pastores modernos, que falam sobre determinar as bênçãos, que fazem e acontece, felizmente ou infelizmente, eles pregam para pessoas que não conhecem Bíblia, não estudam, não têm conhecimento, porque como que eu vou determinar uma coisa que não está no meu alcance? Como que eles vão determinar as coisas que é de Deus? Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Davi, conhecido segundo o coração de Deus, sim, quando ele determinou algo que não era da vontade de Deus, todos nós aqui sabemos, foi um fracasso. E a guerra nunca mais apartou da casa de Davi, porque ele determinou uma coisa que era maligna. O coração do homem é cheio de maldade. Aí eu quero uma coisa porque quero, mas não é a soberania de Deus, não é a vontade de Deus. Então, o que vai acontecer com eu determinar aquilo que não é da vontade de Deus? Pode ocorrer no caso de Davi, que determinou que Urias levasse aquela carta, colocou Urias de frente à guerra. Urias morreu, como todos sabem, ele ficou com a mulher do Urias. Graças a Deus que Deus foi bom com ele e mandou o Natan ir lá e dar uma... Mesmo assim, Deus foi misericordioso, né? Foi, Deus foi, porque ele era segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração grato a Deus, ele se arrependia. Sim. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus foi lá e fez tudo aquilo que nós sabemos, nós não vamos comentar sim, sobre isso, uhum, ele vivia conectado com Cristo o tempo todo. E ele não determinou que ele sarasse. Ele pediu apenas 3 vezes, 2 ou 3 vezes, não me lembro agora, 3 vezes, né? 3 vezes, 3. Para que Deus tirasse aquela enfermidade, Deus não tirou. Ele podia determinar? Ele não poderia nunca, porque a soberania... Sem falar que ele era ali, né? Sim. Tete a tete, né? Fala, isto. Justamente. O senhor está vendo meu sofrimento aqui? Pô, dá, né? Ele tinha intimidade com Deus. Ele vive o tempo todo para Cristo, para Deus, para o ministério. Sim. E ele não determinou. Então esse povo, acho que esses pastores modernos, acho que eles não estudam Bíblia. Ou eles pensam que todo mundo não entende nada. É uma coisa muito absurda. Você determinar uma coisa que não está na vontade de Deus. Se você determinar as coisas que está no seu coração, Deus sabe que não vai ser bom. Esses dias eu estava falando para o Elcio, eu agradeço a Deus até agora por eu não ter dinheiro. Eu tenho certeza que Deus não quer que eu seja um cara bem sucedido, porque Ele conhece a mim, Ele conhece meu coração, meus pensamentos. Então Deus quer eu assim, dessa forma, para louvar Ele, agradecer e estar sempre dependente dEle. Então, essa determinação aí de bênçãos, a bênção maior nós temos, é a salvação em Cristo Jesus. Sim.
os bens, hoje eu estava vendo uma reportagem e falei com minha esposa, ela falou, bem, até eu que pensar nisso, daqui a um dia nós não estamos aqui, a maior bênção nós temos que é a salvação, para que ficar determinando coisas que você vai ter carro novo, ser bem sucedido nisso aí, empresa, se não é isso a vontade de Deus. É interessante o senhor falar isso, né, Sueli, que é assim, não é pecado a gente sonhar, não é pecado a gente querer ter um carro melhor, uma casa, uma chácara, gente, sonho do ser humano. Agora, se nós vamos ter tudo isso, se eu vou ter um carro melhor, se eu vou ter uma casa melhor, se eu vou ter um sítio, uma chácara, seja o que for, irmãos, Deus, é o que o senhor ali acabou de falar, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que se Ele me der uma casa melhor, um carro melhor, eu vou me afastar dEle. Aí a gente fica... Por que às vezes não acontece? É o que o senhor Eli falou. Não, eu quero você do meu lado. Com Paulo, por que Cristo, a gente não sabe, talvez tenha acontecido, não, continua aí com o seu espinho, fica quietinho aí, porque se eu te curar, você vai, naquela época você não tinha carro, né? Você vai pegar o camelo e vai, né? Dá as costas para mim. Eu quero que você vá abençoar muitas pessoas do jeito que você está. Na Bíblia não está escrito isso não, viu, meu irmão? Na Bíblia só está escrito que Paulo pediu 3 vezes e não foi atendido. Soberania de Deus. Isso, pastor. A graça de Deus nos basta. Foi isso que Cristo falou para Paulo. A minha graça te basta. Quer coisa melhor do que a gente poder levantar, tomar um café da manhã, pegar nosso carro, ou para quem mora aqui próximo, né? Vir para a igreja, agradecer a Deus por estarmos vivos. A graça de Deus nos basta. Agora, se a gente vai aceitar, né, Paulo? Se a gente vai ter sucesso, se o seu ministério vai ser seu ministério de criança, diaconia, professor, pastor, presbítero, meu irmão, se vai ter sucesso, se não vai, o que a gente tem que fazer é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, se a gente ouvir e fizer a vontade dEle, eu sei que de vez em quando a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, né? E nem sempre, né? Sempre acaba não dando muito certo quando a gente quer dar, né? Mas quando a gente pede a orientação de Deus e ouve a voz de Deus, e ouvir da voz de Deus, a gente tem que, como o senhor Eli falou, né? Tem que fazer igual o pessoal que gosta, né? Né, senhor Eli? Só sucesso, né? Mas esquece disso aqui, ó. O pastor está sempre falando, né? Essa semana o pastor questionou na célula, né? Quantas vezes nós tínhamos lido a Bíblia? Na semana. A nossa célula foi na sexta-feira, na sexta. Então, nos 5 dias da semana, que foi até sexta, quantas vezes a gente tinha lido a Bíblia? Em comparação a quantas vezes nós tínhamos acessado o WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu sou Gilson Antônio, né? Ele está sempre Sim. conosco, aí, participando. Ele falou assim, Deus não é nosso empregado, Ele é soberano, Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer e se Ele quiser. Paulo. Eu não sei se o Adilson viu aí, mas tem um comentário da Lucy também, falando assim, aceitando ou não, quem manda é Deus.
Ele sabe onde vai nos levar e como está nos preparando. Mas achamos que sabemos coisas, queremos colocá-los à frente, é só sofrimento, né? Então, o que Deus tem falado conosco, né, para você que está aí na sua casa, para cada um de nós, eu lembro de um texto lá de Hebreus 3 que fala assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu acho que nesses últimos tempos, eu acho que Deus tem gritado para mim, para você, para cada um de nós, para que a gente viva mesmo intensamente o reino de Deus e a palavra dele a cada dia, sabe? Os dias não vão ser bons, não. Os dias vão ser cada dia piores. Aonde estiver a nossa fé, o nosso conhecimento de quem é Deus, vai determinar quem sou eu como cristão, aonde Deus tem nos enviado, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida também, você que está em casa, para que a gente reflita todos os dias a respeito que Deus, Ele é soberano sempre, e Ele está cuidando de cada um de nós. E esse cuidar, né, a única coisa que Deus pede de nós, fidelidade, que a gente possa ser fiel a Ele. É isso que Ele pede para nós, fidelidade. E como é que vai ser, como é que não vai ser? É o que o Paulo falou, basta a gente ouvir a voz de Deus. Aí sim a gente vai ter sucesso na nossa vida. Não que você já não tenha conseguido sucesso. Olha, toda a sua caminhada, tudo o que nós já passamos, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós estamos aqui. E Deus espera de nós que a gente traga outras pessoas que também possa experimentar a perfeita, agradável bondade de Deus. Que realmente isso possa ficar nos remoendo, né, Paulo? Vou colocar assim, né? Que a gente possa ficar ali pensando, né, o que Deus ainda tem para nós, né? Adilson, você ora para a gente finalizar? Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui na sua casa de aprendizado. Obrigado por tudo que o Senhor nos exorta, que o Senhor fala conosco. Nós queremos te agradecer, Senhor. Quero dizer que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja. Quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, nos dê entendimento, que nós possamos ficar firmes na caminhada, firmes com o Senhor, aceitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, obedecê-lo, ser fiel a Ti e continuar a caminhada e levar a sua mensagem, propagar a sua palavra e alcançar cada vez mais vidas para o Senhor. Nós te louvamos por isso, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um no retorno para as suas casas e que logo mais à noite nós possamos estar aqui novamente reunidos para louvar e dignificar o seu nome. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém.